Então, vamos então iniciar os nossos trabalhos com a primeira conferência principal do Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos. E é meu privilégio pessoal, em nome da Comissão Organizadora, apresentar-vos e dar as boas-vindas à nossa colega, a professora Maria da Conceição Neto, da Universidade Agostinho Neto. No livro de resumos têm a sua biografia rápida. In the Book of Abstracts you have a small bio of professora Maria da Conceição Neto, mas ainda assim, but I want to make some highlights of his bio. Quero brevemente chamar a atenção para alguns pontos importantes. A professora Maria da Conceição Neto é historiadora angolana, é professora de História de Angola desde 1989 e é, nesta altura, professora na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Ela doutorou-se na School of Oriental and African Studies, na famosa SOAS, em 2012, com uma tese, eu diria, fundamental para os estudos urbanos e de sociologia urbana em África, chamada In Town and Out of Town, A Social History of Huambo, Angola, 1902-1961. Uma tese que todos gostaríamos de ver publicada, incluindo em português, porque beneficiaria muito todos os estudantes que usam o português como língua de trabalho para os seus estudos. A professora Maria da Conceição Neto tem dado uma contribuição muito valiosa à Associação Chiweka de Documentação, que desenvolve um trabalho notável em Angola de fixação, recuperação das memórias orais e arquivísticas relacionadas com a luta de libertação nacional em Angola. Ela foi, em particular, consultora de um projeto Angola nos Trilhos da Independência 2010-2015, que produziu um imenso acervo de entrevistas recolhidas em todo o país, em toda Angola e um pouco por todo o mundo, onde existem essas memórias da luta de independência nacional. Ela é investigadora convidada foi investigadora convidada no CEAN de Bordeaux em 99, na École d'Haute Étude em Paris em 2009, é investigadora associada do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e tem imensas publicações, artigos publicados em revistas em português e em outras línguas, para lá, evidentemente, da sua obra maior, que é a tese que já vos apresentei. A sua conferência de hoje, a conferência que nos vai apresentar, tem por título De Fronteiras e Outras Fantasias Imperiais e das vantagens de as ignorar na investigação da história de África, of Borders and Other Imperial Fantasies, and the advantages of ignoring them in researching African history. Conceição? Bom dia a todos e a todas e muito obrigada pela vossa presença. Estou um bocado impressionada com a apresentação feita pelo Carlos, mas vamos continuar. Agradeço particularmente aos organizadores não terem desistido no meio de tanta situação que vivemos, situações adversas nestes 2 anos. E, claro, agradeço a honra de abrir este 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos. Estou envergonhada porque, ao contrário do professor Alpers,
não cheguei a produzir um resumo em inglês e em castelhano que eu acho que devia ter feito. My apologies to those who do not speak Portuguese because I missed a point. I did not write a small abstract in English. Sorry. E isto em espanhol não vai sair bem, portanto, vamos adiante. Vamos adiante. O que me assusta um pouco, este convite e a importância deste congresso e o prazer de estar aqui reunida com pessoas de corpo inteiro, o que é bastante interessante, assusta-me um pouco porque eu temo não corresponder às expectativas, pois não trago inovações teóricas, nem tenho competência nem a pretensão de fazer sínteses extraordinárias do que se tem produzido no campo dos estudos africanos e nem sequer da história da África. Aceitei, porém, com a convicção de que, a partir da minha própria experiência e carregando as minhas dúvidas, e quanto mais experiência, mais dúvidas, poderia demonstrar a importância de continuar a, como dizia o mestre Eric Hobsbawm, destruir mitos disfarçados de história e, sobretudo, mostrar o interesse de introduzir ou reintroduzir a abordagem histórica nas análises das diferentes questões que atravessam o campo vasto e inesgotável do que podemos chamar estudos africanos. E não resisto a pôr a pergunta do Paulin Houtonji: quão africanos são os estudos africanos? Ponto de interrogação. Mas não vou discutir isso hoje. É, portanto, como historiadora, que aqui interpelo os colegas e nem outra coisa saberia fazer. E como angolana e investigadora da história de Angola, é dessa história que poderei oferecer os exemplos mais convincentes e melhor documentados, esperando que distintos colegas encontrem noutras paragens africanas as convergências e os contrastes que certamente existem. O título da minha intervenção, De Fronteiras e Outras Fantasias Imperiais, brinca um pouco com as palavras, mas julgo ter tempo para tornar mais clara a ideia central. Basicamente, a importância de investigar a história da África sem nos deixarmos condicionar, à partida, pelo quadro da partilha colonial imposta outrora por interesses e ideologias imperiais e que se impõe ainda hoje, sob múltiplas formas e por variadas razões, nas análises políticas, antropológicas, sociológicas ou históricas. Escolhi 3 exemplos que ilustram bem a problemática do condicionamento referido. Primeiro, as fronteiras políticas traçadas pelos impérios coloniais europeus em África, fronteiras demasiadas vezes confundidas com impedimento à circulação de pessoas, bens e ideias, o que não aconteceu. Segundo, os mapas das divisões étnicas, elaborados no período colonial e reproduzidos até hoje, praticamente sem questionar a sua validade e utilidade, desde logo duvidosas, a validade e a utilidade, pelos critérios de classificação subjacentes, e veremos mais adiante. E o terceiro, as contagens de pessoas, os censos coloniais e os resultantes números e estatísticas que são tomados muitas vezes por informação rigorosa. Vamos lá tentar desmontar um bocado estes 3 aspectos. As fantasias imperiais a que me refiro evoluíram em muitos casos para fantasias nacionais, do período pós-independência, o que como angolana me preocupa um bocado mais, devo dizer, refletidas em discursos de legitimação e reivindicação, seja dos poderes instalados, dos partidos de oposição ou das ditas autoridades tradicionais. E se em África, apesar de tudo, a crítica da história colonial foi feita após as independências, o quadro nacional das jovens historiografias levou-as a seguir a lógica da partilha imperial, pouco se importando com a história dos vizinhos, sobretudo se tiveram um colonizador diferente. Em muitos países africanos, continuam a ser preferidas as narrativas de histórias nacionais que deslizam facilmente para posições teleológicas e anacrónicas, projetando no passado as fronteiras atuais e tratando o que aconteceu como uma espécie de destino, como se outra coisa nunca pudesse ter acontecido. E é a altura de lembrar aqui o Frederick Cooper, entre outros, não só pelo seu combate a posições dessas, como pelo empenho nos estudos que não compartimentam a África em função do colonizador. Mas há muitos, e alguns estão nesta sala, que não compartimentam a África assim. Mas se observarem bem à vossa volta, nos manuais, nos livros de síntese que se apresentam, está lá. Essa divisão está lá.
Lamentavelmente, visões anacrónicas e divisões artificiais também sobrevivem no mundo académico das antigas metrópoles. Não só por tradição ou por resistência ideológica, que também há, mas em grande medida, e é justo dizê-lo, por razões práticas, como o acesso aos arquivos ou as competências linguísticas dos investigadores. Basta seguir na bibliografia a persistente e enganadora divisão da África em francesa, ou francófona, inglesa, ou anglófona, portuguesa, ou lusófona, e as descrições essencialistas do colonialismo português, francês, britânico ou belga, desprezando as profundas diferenças no interior de cada um em diferentes tempos e lugares. Assim, distorções, erros e preconceitos dos estudos coloniais projetam a sua sombra nos estudos sobre a África no pós-independência, seja nas antigas metrópoles ou nas antigas colónias. Diria mesmo que isso tende a agravar-se nas antigas colónias pela debilidade relativa da investigação histórica, por razões estruturais como a insuficiência de meios, de formação, de acesso a fontes, ou conjunturais como as crises económicas, as guerras, ou também a política de captação de cérebros levada a cabo por países mais avançados. Esses fatores têm afastado milhares, não é exagero, e vocês sabem, milhares de académicos e investigadores dos países africanos para a Europa e a América do Norte. Quanto aos estudos comparativos, capazes de ignorar e atravessar tais divisões imperiais ou nacionais, felizmente existem, mas são ainda poucos, e, no geral, comparam doutrinas, leis, normas e políticas coloniais. Ou então, literaturas e imaginários. Raros são os estudos que comparam experiências sociais e políticas de colonizados que cruzaram fronteiras dentro e fora dos respectivos impérios, exceto quando se entra no período das lutas pelas independências. E são as fronteiras, quando vistas como barreira à mobilidade, que não são, a primeira fantasia a desmistificar. A ideia do império sem fronteiras, definidas, não seria estranha para soberanos africanos, mais preocupados em controlar pessoas e bens do que extensões de territórios contínuos. Mas para os governantes europeus envolvidos na partilha da África, a definição de fronteiras territoriais era inseparável da sua noção de poder político e do controle económico dele derivado. Dentro dessas fronteiras, consideravam-se no direito de explorar tanto os recursos naturais quanto os habitantes, um direito que apenas se detinha onde encontrava território submetido a outro país europeu. Essa foi a regra geral. Daí a trabalhosa demarcação de fronteiras que se seguia às negociações na Europa e que podia durar anos. A população, podia ser de um dia para o outro, ficava sob domínio de Portugal ou da Bélgica, por exemplo, supondo-se que a partir daí devia obediência aos agentes do respectivo Estado e devia manter-se dentro das fronteiras definidas. A recusa em fazê-lo podia ser exemplarmente punida. A esta utópica ideia de fronteira intransponível, desenhada no mapa ou assinalada com marcos cravados no chão, sempre se opuseram todos os povos fronteiriços em qualquer parte do mundo. As fronteiras são normalmente lugares de trocas intensas, trocas comerciais, circulação de pessoas, ainda mais quando, como na maior parte da África, a sua definição tem ocorrido sem qualquer envolvimento da população local. No final dos anos 50, e vou dar o exemplo de Angola, mesmo os cálculos coloniais mais modestos, dos anos 50, acho que ainda são do século XX, não é preciso dizer, mesmo os cálculos coloniais mais modestos definiam ou apontavam em cerca de 250 mil os angolanos fora das fronteiras de Angola, temporariamente ou não. Isto num território que não tinha mais de 4 milhões de habitantes na altura. Um exemplo entre vários. O leste de Angola, à exceção da zona diamantífera controlada pela Companhia de Diamantes, estava praticamente ao abandono pela administração colonial, sem qualquer coisa que deve estar aqui, sem estradas, sem centros urbanos de relevo, quase sem escolas e com uma população a diminuir. Uma das causas da quebra demográfica era a imigração, explicada pelo facto de fazerem fronteira com a região das minas de cobre do Katanga, controlado pelos belgas, e da colónia britânica da Rodésia do Norte, atual Zâmbia,
e que nos meados do século XX, graças às companhias mineiras, tinham feito dessa zona, na África Central, a mais urbanizada, a mais cristianizada, a mais escolarizada e com maior volume de mão de obra assalariada. De um lado era isso, do lado, sob controle português, chamava-se a certas regiões do leste as terras do fim do mundo. Só que o fim do mundo estava junto do centro do mundo. Adiante. A diferença entre um e outro lado não podia ser maior e, obviamente, tinha impacto nos colonizados. O número de originários de Angola que para ali emigraram, temporária ou definitivamente, é desconhecido. Pelo menos eu não conheço nenhum trabalho que resolva esse problema. Mas suficientemente importante para, por exemplo, ter levado as organizações nacionalistas a fazerem ali a sua propaganda e estabelecerem redes de apoio que foram úteis para o desenrolar da Guerra de Libertação de Angola. À atual Zâmbia chegavam também os agentes de recrutamento de trabalhadores para as minas da África do Sul, que não podiam recrutar dentro de Angola, ao contrário do acordo que havia com Moçambique. Existe nos arquivos de Angola alguma documentação sobre a existência desses mineiros angolanos. E há vários testemunhos pessoais dispersos em pequenas memórias ou uma ou outra obra, ou um ou outro artigo. É legítimo supor que uma pesquisa em arquivos zambianos e sul-africanos traria interessantes novidades para a história da mobilidade internacional dos trabalhadores contra a vontade das autoridades coloniais. O caso mais notório, porém, da imigração angolana encontra-se no noroeste, na zona de fronteira com outra região do Congo sob domínio belga. A capital, Kinshasa, ou Leopoldville, como foi chamada durante algum tempo, nos anos 50 do século XX tinha já 400 mil habitantes. Desses, as estatísticas belgas indicavam cerca de 60 mil como originários de Angola. E em 1957, a dita mão de obra indígena, no conjunto de Leopoldville, Kinshasa, incluía mais de 20% de classificados como angolanos. Ou seja, havia então mais angolanos em Kinshasa do que na segunda maior cidade de Angola, que era o Lobito. Diria eu que a segunda cidade de Angola foi, na época, Leopoldville. Se acrescentarmos os portos de Matadi, de um ponto de vista da história social, evidentemente, não estou a reivindicar nenhuma expansão territorial. Se acrescentarmos os portos de Matadi, no Congo-Kinshasa, e de Ponta Negra, no Congo-Brazzaville, com comunicações intensas com portos angolanos, compreende-se a importância e influência dos imigrados angolanos nos processos políticos das décadas seguintes, antes e depois da independência de Angola. Aliás, a atividade de intercâmbio dos portos africanos e dos seus trabalhadores são outra área transnacional pouco estudada para o período colonial, pelo menos na frente atlântica. O professor Alpers vai nos dizer alguma coisa na frente do Índico. Eu estou do lado atlântico. Muitos desses portos tinham também ligações ferroviárias, algumas internacionais, como o caminho de ferro de Benguela, que se ligava aos caminhos de ferro do Congo. Curiosamente, sabemos mais sobre as conexões de portos africanos com portos americanos. A Mariana Cândido está por aí, com certeza, com o seu porto de Benguela. Sabemos mais sobre as conexões de portos africanos com portos americanos no período do tráfico transatlântico do que sabemos sobre as relações intra-africanas no século XX. Essas relações incluíam transferência de mão de obra, como no caso do Porto do Lobito, o exemplo que eu conheço, que nos primeiros anos do século XX recebeu cerca de 500 trabalhadores especializados trazidos da Libéria pela empresa britânica que construiu o porto, enquanto procuravam treinar pessoal angolano. Alguns deles, inevitavelmente, acabaram por constituir família em Angola. E assim poderíamos continuar referindo iniciativas dos colonizados cruzando fronteiras, fosse ou não dentro do mesmo império. Imigração legal ou ilegal, negócios, fugas, exílio. As fronteiras imperiais nunca foram um obstáculo incontornável. Vejamos agora o segundo caso que me propus referir, o caso dos mapas das divisões étnicas. Não é preciso sublinhar nesta Assembleia a importância dos mapas em geral na transmissão tanto de conhecimento
quanto das ideologias de suporte desse conhecimento e das políticas da época em que são produzidos. Todos estamos conscientes que nenhum mapa pretende ser o fiel e impossível retrato da realidade. Um bom mapa é uma maravilhosa abstração que nos permite apreender, pelo grafismo usado, uma enorme riqueza de informações sobre lugares, povos, produções materiais, produções culturais e o que seja. Mas o mapa incorpora muito mais do que informação objetiva, todos sabemos. Ou melhor, o mapa é um bom exemplo de como todo o conhecimento reflete a sociedade em que se produz. E também não é isso que vou desenvolver aqui, porque não acabaríamos. Julgo que não há continente onde os famosos mapas étnicos do período colonial tenham tido tão longa vida como no caso da África. Se calhar estou enganada e corrijam. Ainda hoje, os mapas que ilustram as mais variadas obras, da política à sociologia, da história aos guias turísticos, são normalmente variações de mapas coloniais. É uma herança que se prolonga nos estudos africanos após as independências. A África das tribos, do imaginário colonial, sofreu com as independências africanas um curto período de fortes críticas, não só pela polissemia e abuso do conceito de tribo, como pela ausência de historicidade na maioria das caracterizações dos povos assim designados e ainda pela conotação negativa da palavra tribo, contrapondo de um ponto de vista político a organização dita tribal ou primitiva à organização dita civil ou do Estado. E aqui estou a citar o Bernardo Bernardi. Não seria preciso explicar mais. Afinal, a África, como qualquer parte do mundo, sempre foi cultural e politicamente diversa e não apenas um amontoado de tribos. E, frequentemente, não houve coincidência entre as fronteiras dos Estados politicamente centralizados e as línguas ou o grupo étnico da população de base. Mas a velha obsessão colonial voltou em força com, agora, a África das etnias. Basta ver como o imaginário da África tribal continua a estar subjacente nas análises de conflitos apressadamente caracterizados como conflitos étnicos, ou nas reivindicações de pureza étnica de líderes ou grupos de países africanos para excluir ou acusar outros, ou pior ainda, apetece-me dizer, na obrigação académica de caracterizar etnicamente qualquer comunidade africana rural, indicando metodicamente o grupo de pertença numa tabela previamente conhecida das etnias supostamente existentes na zona. Tudo isso acima e antes de tantas outras coisas, como organização familiar, hierarquias políticas, estratificação económica, filiação religiosa ou associativa, etc. Para qualquer africano, à exceção dos considerados mais cosmopolitas, se supõe indispensável uma identidade étnica que remeta para listas e mapas já conhecidos. E quando não há oportunidade ou tempo de fazer uma pesquisa mais profunda sobre determinada região, reaparecem os famosos mapas étnicos, que é fácil encontrar. Curiosamente, tanto têm servido para deduzir identidades de escravizados dos séculos do tráfico transatlântico, como para analisar as guerras pós-independência, como ainda, num delírio de anacronismo, para supostamente descobrir, por análise do ADN do cidadão atual, a identidade étnica dos seus remotos antepassados. Para mostrar como tais mapas étnicos são sobretudo resultados das fantasias imperiais de classificar e hierarquizar os povos dominados, devo usar de novo o exemplo que melhor conheço, Angola. Outros colegas, tenho a certeza, poderão ir mais longe. Antes do mapa, obviamente, vinha o levantamento etnográfico. Estamos nos princípios do século XX e nas décadas do século XX, até à Segunda Guerra Mundial e, no caso das colónias portuguesas, continuou depois disso. Várias tentativas foram feitas para levar os quadros administrativos a fazer o papel de etnógrafos. Nas colónias portuguesas, mas não só, a falta de recursos e de conhecimentos da maioria daqueles que nas administrações locais ou durante os censos populacionais foram encarregues de desvendar as subtilezas das divisões tribais ou étnicas, levou à solução mais simples. A tua língua é a tua etnia. Justo é dizer que gente que levava a sério a sua pesquisa, como o padre Carlos Esterman ou o etnógrafo José Redinha,
Explicaram bem as limitações de se usar a língua como sinónimo de pertença étnica. Por isso falavam em classificação etnolinguística. Num artigo publicado em 1951, portanto já estamos no período depois da Segunda Guerra Mundial, mas estamos numa colónia de Portugal, o padre Estermeno fez notar que na época ninguém poderia dizer, e vou citá-lo, quantas tribos ou mesmo quantos grupos étnicos existem no território e quais as suas designações corretas. Porque, cito, não possuímos em Angola nenhum trabalho que possa servir de base séria. Apesar dele referir a monumental Populações Indígenas de Angola de Ferreira Diniz, de 1918. E então, cito, procurou-se suprir a falta por meio da divisão linguística. Assim procederam os autores do magnífico Atlas de Portugal Ultramarino, editado pelo Ministério das Colónias em 1948. Vemos nele, diz Esterman, um mapa étnico de Angola pela diferenciação linguística. 10 anos depois, em 1961, o pai do mais famoso mapa étnico de Angola, José Redinha, avisa na introdução do seu livro que para certas regiões foi feito um trabalho de campo, mais confiável, mas para outras usou-se apenas informação bibliográfica disponível, a qual já sabemos não era assim tão abundante para o caso de Angola. Não vem agora ao caso lembrar alguns erros evidentes da divisão proposta por Redinha, mas sim destacar a sua prudência e honestidade quando afirma, cito, a inconveniência de delimitar no mapa os subgrupos, o que, porém, foi feito. Ele cita razões da dificuldade de definir territorialmente os contornos étnicos, nomeadamente, e vou dizê-lo pelas palavras dele, o cruzamento das manchas étnicas em contacto, as submissões dos grupos mais fracos à designação grupal dos mais fortes, as sucessões de chefia com a alternância étnica, a naturalização voluntária de diversos grupos em grupos culturais mais evoluídos, o grande número de enclaves de diversas frações étnicas no corpo das outras etnias. E, por fim, a adoção de línguas de alguns grupos dominantes também influi na face das cartas étnicas, diz Redinha, porque, se bem que este fenómeno não signifique transformação da personalidade basal de um determinado grupo, não deixa de ser muito importante em presença do método de classificação etnolinguístico em uso. Repito, o método de classificação etnolinguística em uso. Várias décadas depois, apesar das profundas transformações demográficas em Angola e da falta de estudos recentes suficientes, a prudência de Redinha foi esquecida. O mapa, esse, sobrevive a tudo. Tal como esse, muitos outros mapas que refletem uma visão esquemática, irrealista e herdeira do imaginário imperial da África tribal, continuam a circular como referência nos estudos africanos e a ilustrar as obras de muitos. E, finalmente, a questão dos números. O terceiro ponto que me propus apresentar é a obsessão da contagem da população, a obsessão dos números da população. Contagens, registros, estatísticas, que aliás é próprio dos Estados centralizados em todo o mundo, não é uma característica só dos Estados coloniais. Porém, se o controle da população é a ambição de qualquer Estado, ele era particularmente necessário ao domínio colonial para a coleta de impostos, o controle de mão de obra disponível, o recrutamento militar e, no meio disso, o fantasma ou a realidade do despovoamento, da decadência quantitativa e qualitativa da população colonizada, dos seus efeitos no prestígio imperial em comparação com outros, mas, sobretudo, do seu impacto na economia. As perdas demográficas afetavam a produção, as exportações, o comércio e as finanças do Estado colonial. No caso de Angola, até meados do século XX, as principais exportações, à exceção dos diamantes, dependiam da produção dos camponeses africanos. É uma situação bem diferente da de Moçambique, em grande parte repartido entre companhias concessionárias para exploração de plantações, etc. Repito, em Angola, as principais exportações, à exceção dos diamantes, dependiam da produção dos camponeses africanos, sobretudo. Outros setores económicos exigiam também a mão de obra. Além disso, o dinheiro da cobrança dos impostos aos classificados como indígenas
era essencial ao orçamento anual do Estado e aos agentes cobradores de impostos, que recebiam a sua percentagem. A relação entre administração e impostos nas colónias portuguesas, felizmente, está tratada num livro relativamente recente, de Avic, Keyes e Santos, exatamente sobre administração e impostos no antigo Império Português. A questão dos impostos, apesar de se destinarem estes levantamentos da população, se destinarem sobretudo à cobrança do imposto anual, outras atividades podiam exigir contagens ou estimativas. Como no caso do combate à doença do sono, a minha atenção foi recentemente chamada pelo estudo de Samuel Koch, Population Politics in the Tropics, sobretudo sobre a questão do combate à doença do sono, mas não só, também sobre o tal fantasma do despovoamento. Onde é que eu estava? Bom, uma obra que mostra as contradições nas contagens de populações por diferentes organismos do Estado. O Samuel mostra que os que tinham contado pessoas para os impostos não dava certo com os que contavam pessoas para a questão do tratamento da tripanossomíase. Bom, apesar disso, estou convencida que a contagem para os impostos se tornou mais fiável a partir dos anos 20, quando todo o classificado como indígena, a partir dos 16 anos e salvo algumas exceções, era obrigado a apresentar a caderneta indígena com o comprovativo do pagamento anual, sem o que seria preso e enviado para trabalho forçado. É um bom estímulo a aceitar pagar um imposto. Claro que havia os que escapavam à rede dos administradores e dos cipaios, mas não seriam muitos à medida que se avançava para os anos 30, 40, 50. Contar pessoas não era tão fácil como parece hoje. Em primeiro lugar, muitas pessoas não queriam ser contadas. E com boas razões, como já imaginamos. Se o resultado mais imediato era o pagamento do imposto anual, a reação previsível era fugir à contagem ou enganar o sistema. Há relatos de funcionários do governo sobre estratégias usadas para não estar presente quando chegava o dia da contagem, desde a simples fuga até à utilização de animais domésticos que dessem o alarme para que na aldeia se organizassem. Enfim, em segundo lugar, as distâncias a cobrir pelos funcionários coloniais eram por vezes muito grandes e o pessoal era pouco. Levou algum tempo até se chegar em Angola a um censo geral da população. Isso ocorreu. O primeiro censo geral da população residente em Angola ocorreu em 1940. Vai repetir-se em 1950, 1960, 1970. Depois houve a independência e ficámos à espera do século XXI para começar a fazer censos gerais, mas isso é outra coisa. É preciso lembrar que Angola só teve as fronteiras atuais a partir de 1927 e que o espaço sob domínio português, à época da Conferência de Berlim, por exemplo, era apenas uma pequena parte do território atual. Portanto, as estatísticas da população anteriores a 1920 cobrem um território muito variável e muito limitado, comparado com os anos seguintes, o que torna as comparações para esses períodos mais antigos altamente especulativas e pouco úteis para falar sobre Angola. Elas podem ser úteis para falar sobre casos concretos, casos específicos. Quanto aos censos gerais, a falta de meios materiais e humanos e a impossibilidade de cumprir o momento estatístico, como chamavam, eram consideradas as falhas mais graves. Mas também foram apontados problemas com os critérios de classificação. Quer os critérios raciais, quem era e quem não era classificado como mestiço, quer os critérios de civilizados ou não civilizados, e essas preocupações estão anotadas pelos organizadores do censo nas introduções dos livros do censo publicados. Deixemos, pois, falar os responsáveis dos censos sobre a forma irregular como se processavam. Alberto Lemos, responsável pelo censo de 1950, refere na introdução que não pôde cumprir as ordens de Lisboa pelas condições concretas de Angola, especialmente a falta de verba para recrutar os agentes necessários. E assim, o censo realizou-se. O censo, que é suposto realizar-se no mesmo dia em todo o território a que se aplica, o censo realizou-se ao longo de 8 meses, de 1 de agosto de 1950 a 30 de março de 1951.
Com todos os inconvenientes, diz ele, já que tecnicamente a extensão do momento sensítico, o palavreado é dele, é causa de erros gravíssimos e não devia acontecer. Igualmente se queixa dos atrasos que houve com, cito, a recolha, a crítica, a classificação e a tabulação. O responsável do Censo Geral de 1960, Carneiro Pires, também lamenta o problema com o momento estatístico, é o que ele chama nessa altura, que terá sido 30 de dezembro, mas que não pôde ser respeitado para a população autóctone, que era a maioria esmagadora, lembro, por razões de distância, etc., fazendo-se em diferentes momentos, o que não é a forma mais rigorosa. Por outro lado, acrescenta ele, houve diferentes instrumentos de notação para os autóctones, apenas folhas de recenseamento usando recenseadores e método de entrevista, enquanto para os outros, a minoria classificada como civilizada à data do censo, havia folhas de recenseamento, boletins de família, boletins de convivência, que os chefes de família preenchiam com ou sem ajuda dos agentes de recenseamento. Depois destas e outras críticas feitas pelos principais responsáveis nas referidas introduções aos censos, conclui-se que os normais problemas de qualquer censo geral tomavam proporções bem maiores no caso das colónias, ou de algumas colónias, pelo menos, e compete-nos a nós, investigadores, não tomar por certo ou por absoluto o que os próprios organizadores dos censos apontavam como insuficiente ou deficiente informação. E acho que já chega e espero não vos ter cansado. Muito obrigada.